Acho que é legal entender, assim, nesses mais de 20 anos que você está fazendo isso, como é que você viu a evolução, né, do mercado de transferências no futebol? Eu estava até falando antes aqui que o Rafael Viana, quando veio aqui, hoje CFO do Vasco, fez um paralelo que a gente achou super interessante de comparar as operações de compra e venda de atleta a operações de M&A no mercado financeiro. Perfeito. E como a gente tem aqui majoritariamente uma audiência de mercado financeiro, acho que é legal aprofundar nisso, né? Quão sofisticadas são as operações envolvendo atletas hoje e o que está por baixo da ponta do iceberg do que a gente vê na grande mídia aí, né? Acho que o grande momento de percepção de mudança de mercado que eu tive foi quando eu fiz a renovação, o primeiro contrato do Roberto Carlos no Real Madrid. Até então eu tinha vindo de algumas transferências internacionais, eu fiz o Gamarra por empréstimo por Flamengo, em 99 a 2000, não me recordo, do Atlético de Madrid, né, pro Flamengo, aí foi minha primeira operação. Depois fizemos o falecido KT, né, da Sampdoria, também pro Flamengo. Fizemos o Alex, do Parma, eu lembro em Parma negociando com o Calixto e Stefano Tanzi na época, os donos da Parma lá, lembro muito bem disso, e com Arrigo Sacchi, que era o técnico da época do Parma. Depois veio a operação do Petkovic, do Venezia, também pro Flamengo. Veio o Denilson, que eu fiz a negociação do empréstimo do Betis pro Flamengo. E ali eram todas ainda operações que eu chamo hoje em dia nas minhas aulas de operações lineares. Ou seja, eram operações unidimensionais, onde você tinha ali um contrato de trabalho, dois clubes, um jogador e um contrato de trabalho. E um contrato de transferência. Contrato de transferência de 3 páginas, muito simples, qualificação, condições, jurisdição e competência. Acabou o contrato de trabalho, geralmente padrão da federação, também muito simples, nada especial. Até que vem um gênio chamado Florentino Pérez, com um projeto chamado Galácticos, que transforma o futebol mundial. E eu tive a honra e o privilégio de participar de operações no Galácticos. Eu fiz a saída do Ronaldo, eu fiz a chegada eu fiz o Roberto Carlos, eu fiz a chegada do Robinho, eu fiz o Cicinho, o Kaká junto com o Wagner Ribeiro na época, a gente trabalhou de alguma forma. E ali, para mim, foi transformador, porque eu lembro quando eu recebi as minutas do Real Madrid, do contrato do Roberto Carlos, e, na verdade, eu estava esperando uma minuta linear, como eu disse, e veio uma minuta exponencial. Tentando falar um pouco aqui como diz o mercado. E, Mota, qual é a grande diferença? A grande diferença é que ali você tinha uma operação, de um lado, puramente desportiva, trabalhista, e de um outro lado, uma operação comercial, onde o atleta era visto, na verdade, como um ativo, né, monetizável do clube, não só dentro de campo. Então, vinha um contrato de imagem, e nesse contrato de imagem era um contrato que nós, até hoje, nós traduzimos, espelhamos aquele modelo de negócio nas grandes operações, que eu chamo do modelo de IP Trade. O que é um IP Trade? É uma troca de propriedades intelectuais. O jogador, ele entra com a propriedade intelectual dele, o clube entra com a dele, e aquela junção é um win-win, um ganha-ganha, os dois saem ganhando. Como? Tudo que o jogador trouxer para o clube, 60-40, tudo que o clube trouxer, 40-60. Ou seja, é uma visão de negócio para você sustentar aquele projeto, né? Um projeto muito maior do que o desportivo, é um projeto comercial, onde o jogador, na verdade, eu chamo da tese de que players are the new players, ou seja, os atletas são os novos atores, né, do espetáculo. E desde lá a coisa vem se transformando. Então hoje as grandes operações que nós fazemos com os grandes clubes europeus, e começando agora com algumas SAFs, é exatamente a operação. Ela deixa de ser linear para ela ser exponencial. Muito mais lastreada também, não só na questão desportiva, mas na questão comercial. E uma tendência que eu tenho visto, o Chelsea está adotando essa tendência agora ultimamente, são as bonificações. Então, os contratos hoje em dia, eles têm muitas variáveis. Você tem cláusulas de sell-on, cláusulas de buyback, cláusulas de performance, cláusulas de minutagem, cláusulas de descenso, cláusula de primeira divisão, de redução de salário. Ou seja, as variáveis do contrato hoje são tão importantes quanto o salário. E por que isso? Alguns dizem, não, Mota, por causa do fair play financeiro na Premier League, os clubes têm que controlar. Sim e não, também. Por quê? Quando você contrata um jogador, por exemplo, um jogador jovem, com um salário muito alto, se esse jogador de alguma forma não dá certo, você precisa emprestar esse jogador, o salário dele se torna um impeditivo para você fazer um empréstimo ou eventualmente uma venda. Então o que os clubes têm feito, e eu não vejo isso ainda acontecendo no Brasil? Salário base baixo e produtividade alta. E às vezes até com os gatilhos fáceis de serem atingidos. Claro. Mas na hora que esse jogador é negociado,
E na hora que esse jogador é emprestado, e a famosa pergunta, porra, Mota, quanto é que ele ganha? Salário base. O resto é variável. Isso é um atrativo para a movimentação do jogador, eventualmente para equacionar um problema técnico, financeiro de um clube e também um aspecto desportivo do jogador. Então, como eu disse, as operações deixaram de ser lineares e passaram a ser exponenciais desses 25 anos de mercado. Muito legal, porque nessa linha aí a gente consegue ver, né? Ela era linear, 2 clubes vendendo um atleta, você entra no campo e joga, aí vira o contrato exponencial, que aí são 2 clubes, um ativo na figura do atleta, que traz a imagem, né, conjuga as imagens ali com a imagem do clube, cria um produto novo, que rentabiliza, criam negócios novos, como o Real Madrid vem fazendo desde então, e a receita de bolo do esporte americano, né, que é tão bem sucedida. E acho que hoje a gente vê, né, e cruza muito com a discussão de fair play financeiro, né, Marcelo, que a gente fez semana passada, que o mercado se sofisticou, ele avançou desse momento linear para o momento exponencial, e agora a gente está talvez até entrando num momento novo, que é esse momento que as grandes transferências são operações de M&A. Acho que é legal ter esse feedback seu de que, pô, hoje a bonificação, o variável é muito discutido dentro de um contrato, que todos os gatilhos ou os pênaltis estão ali da mesma forma que você tem numa operação de M&A, da mesma forma que você tem no mercado de capitais, e o Brasil começando a entrar nesse contexto de uma forma que nunca esteve, que também está diretamente relacionada à nossa evolução aqui como indústria. Exato. E aí também ainda no tema transferência, Marcelão, achei que se você quiser complementar, fica à vontade, claro, mas vou perguntar da famosa frase dele, né? É essa mesmo. Pode falar, fala eu aí. mesmo, ô louco. Pô. Tem uma frase sua, Mota, muito famosa, que eu gosto muito dela. Quero que você explique pro pessoal que tá em casa. Quem controla o jogador, controla a operação. Essa é uma regra de ouro que eu aprendi na pele. Tem algumas máximas que eu aprendi desde a época do Flamengo, né? O jogo de domingo, você começa a ganhar na segunda, né? Time ganha jogo, diretoria ganha campeonato, né? É verdade. E quem controla o jogador, controla a operação. E é engraçado, eu gosto muito do Twitter, né? Enquanto ele ainda existia no Brasil, mas se Deus quiser ele volta logo, eu acho que é a rede mais bacana, né? O micro de informação, né? Aliás, ele tem que ser um curador de informação. E quando eu boto essa frase, né, numa operação, alguns torcedores às vezes dizem, mas peraí, o cara acabou não sendo transferido, ele queria ir, mas não. Quando eu falo que quem controla o jogador controla a operação, pode ser o próprio clube controlar o jogador. Como pode ser o empresário, pode ser o próprio jogador, pode ser a esposa do jogador, pode ser o pai, a mãe. Então, assim, mas na dinâmica de uma negociação no futebol, sem dúvida nenhuma, né, o jogador, ele comanda para onde ele quer ir. Eu posso ter uma proposta de 50 bilhões de dólares para o Mbappé. Se ele não quiser, ele não vai. Da mesma forma, se ele disser que eu quero ir embora, isso acontece muito, né? A gente às vezes orienta, o que você fala? Cara, conversa com o presidente, conversa com o treinador. Você quer ir embora. E não adianta. De alguma forma, esse jogador será negociado. Então, assim, é sempre muito importante você entender da dinâmica da negociação quem é que está controlando o jogador, quem é que controla a vontade do jogador, quem é que controla a palavra do jogador. Às vezes é o presidente do clube, que tem uma relação com o jogador muito próxima, né? O Adriano, que se vocês um dia puderem bater um papo com ele, é uma coisa espetacular, a relação que ele tinha com o Moratti, quase de pai para filho. E ele chegou um dia, presidente, eu não tô feliz. Eu quero ir embora. O imperador. E o presidente deixou ele embora. Então, assim, é uma relação que às vezes os jogadores não percebem. Mas repito, e continuo repetindo, regra de ouro do futebol, quem controla o jogador, controla a operação. Isso não erra.